Cremação dos mortos, isso é bíblico, o que você sabe? Graça e paz, queridos irmãos e irmãs. Para iniciarmos nossa reflexão de hoje, convido todos a meditarem no versículo de Eclesiastes 3:20. Todos vão para o mesmo lugar, todos procedem do pó e ao pó tornarão. Com essa palavra em mente, vamos adentrar em um tema que suscita muitas dúvidas e debates no meio cristão. A cremação dos mortos é bíblica? O que você sabe? Urgente! Veja, Maranata! Antes de começarmos, gostaria de pedir um favor especial a você, nosso querido espectador. Se você está gostando dos vídeos que compartilhamos aqui e deseja acompanhar mais conteúdos inspiradores como este, por favor, inscreva-se no canal Profeta Pastor Marconi Silva. Ative o sininho para receber todas as notificações e deixe seu like. Sua participação é fundamental para continuarmos trazendo mensagens edificantes e de qualidade para vocês. Hoje exploraremos o que a Bíblia diz sobre a cremação dos mortos. Vamos analisar tanto os textos sagrados quanto a tradição cristã para entender melhor essa prática. Muitos se perguntam se a cremação é aceitável aos olhos de Deus ou se devemos seguir a tradição do sepultamento. Esta é uma questão que não só envolve a interpretação das Escrituras, mas também toca em aspectos culturais e emocionais profundos. No decorrer dos séculos, a forma de lidar com os corpos dos falecidos variou significativamente entre diferentes culturas e religiões. No cristianismo, a tradição do sepultamento é amplamente adotada, influenciada pelo exemplo do sepultamento de Jesus Cristo. No entanto, a Bíblia não oferece um mandamento explícito sobre a forma correta de tratar os restos mortais, o que nos leva a buscar uma compreensão mais profunda e contextualizada. Vamos mergulhar nas Escrituras para examinar passagens relevantes e como elas foram interpretadas ao longo da história. Analisaremos os casos de cremação mencionados na Bíblia, como Saul e seus filhos, 1 Samuel 31:12, e discutiremos a postura da igreja primitiva sobre o assunto. Além disso, refletiremos sobre o simbolismo do pó mencionado em Eclesiastes e como ele se relaciona com a nossa fé na ressurreição dos mortos. A ressurreição dos corpos é um fundamento da fé cristã. Portanto, uma das grandes preocupações é se a cremação interfere na promessa da ressurreição. Vamos considerar as palavras de Paulo em 1 Coríntios 15, 42 ao 44, onde ele fala sobre a transformação dos corpos na ressurreição, para discernir se a forma de disposição do corpo afeta essa promessa divina. Em uma sociedade pós-moderna e mesmo dentro do cristianismo, é comum surgirem controvérsias em torno do tema da cremação. Apesar disso, é fundamental analisá-lo à luz da Bíblia. É inegável que a cremação é atualmente uma prática generalizada em muitos países e espera-se que sua popularidade continue a aumentar no futuro. De acordo com novos relatórios da indústria funerária, a cremação é cada vez mais escolhida por pessoas ao redor do mundo em vez do enterro, tornando-se assim a nova prática comum para dizer adeus aos entes queridos no fim de suas vidas. Por exemplo, nos Estados Unidos, num acontecimento sem precedentes, mais de metade dos cidadãos americanos optaram pela cremação em vez do enterro tradicional, conforme a Associação Nacional de Diretores Funerários. Espera-se que essa tendência continue a aumentar nos próximos 20 anos. Agora vamos definir o que é cremação. A cremação é a destruição por meio do calor em forno crematório de cadáveres, restos humanos e restos cadavéricos, até que sejam reduzidos a cinzas. Qualquer cadáver pode ser cremado, independentemente da causa da morte, exceto aqueles contaminados por radiação ou produtos radioativos. Durante o processo de cremação, o corpo falecido é colocado num caixão de madeira ou cartão e depois colocado na câmara de cremação, onde são atingidas temperaturas extremamente elevadas, entre 900 degrees e 1200 degrees. Em poucas horas, o corpo se transforma em fragmentos ósseos, retirados da câmara e limpos de quaisquer restos metálicos pelo operador do crematório. Os fragmentos ósseos são então processados em uma máquina especial que os pulveriza até formar um pó fino. Esse pó
é colocado em um saco plástico, numa urna ou recipiente de cremação temporário, e então entregue à família do falecido. A cremação é mencionada 2 vezes na Bíblia. Uma delas se encontra no livro de Josué 7:25. E Josué disse: Por que nos perturbaste? O Senhor te perturbe a ti hoje. E todo o Israel o apedrejou. E após os apedrejarem, queimaram-nos. Aqui, Acã e sua família foram executados por pecarem contra Deus e posteriormente cremados. Porém, é importante entender que esta não era uma prática ou mandamento de Deus para tratar os mortos. O apedrejamento realizado pela congregação era uma forma legal de punição para certos crimes. No primeiro livro de Samuel 31, 11 ao 13, está registrado o segundo encontro com a cremação. Quando os habitantes de Jabes de Gileade ouviram o que os filisteus tinham feito a Saul, todos os seus valentes se levantaram, andaram toda a noite e tomaram o corpo de Saul e os corpos dos seus filhos do muro de Bet-seã, e voltaram a Jabes e os queimaram ali, e tomaram os seus ossos e os enterraram debaixo de uma árvore em Jabes, e jejuaram 7 dias. Após a decapitação de Saul pelos filisteus, os corpos provavelmente foram mutilados e decompostos. Quando os homens de Israel recuperaram os restos mortais, optaram pela cremação e posteriormente enterraram os ossos. Neste caso, a cremação se deve a uma situação especial. Talvez porque os corpos decapitados estavam tão mutilados que não puderam ser enterrados adequadamente. Ou talvez por medo de que os filisteus atacassem Jabes e fizessem coisas ainda piores com os cadáveres. O processo de cremação não foi total. Apenas a pele e a carne foram queimadas, restando os ossos enterrados sob uma frondosa árvore. No Antigo Testamento, você pode encontrar passagens que aludem indiretamente à prática da cremação, pois mencionam a pena de ser queimado no fogo. A cremação era considerada uma forma de humilhação, mas também era uma forma legal de punição para certos crimes. Um exemplo disso pode ser visto em Levítico 20:14. Se um homem tomar uma mulher e também a mãe dela, é uma depravação. Tanto ele quanto elas serão queimados no fogo, para não haver depravação entre vocês. Também em Levítico 21:9. Se a filha de um sacerdote se desonrar prostituindo-se, desonra a seu pai. Será queimada no fogo. A cremação dos mortos é objeto de várias teorias e crenças. Alguns consideram que é um pecado que pode interferir na ressurreição do corpo. Por outro lado, há quem não dê muita importância à questão do sepultamento. No entanto, convidamos você a descobrir o que a Bíblia diz sobre isso. Embora a Bíblia não mencione a palavra cremação diretamente, ela condena a queima de pessoas vivas como sacrifício aos deuses, uma prática de nações idólatras. A Bíblia nos ensina a relevância de proporcionar um enterro digno ao falecido, como demonstram vários acontecimentos. Um exemplo disso é Abraão, que adquiriu propriedades valiosas para garantir um enterro honroso para sua esposa Sara. Vamos ler Gênesis 23, 3 ao 4. Depois, Abraão levantou-se de diante de sua morta e falou aos filhos de Hete, dizendo: Sou estrangeiro e peregrino entre vós. Dai-me a posse de um sepulcro entre vós, para que eu sepulte a minha morta. É comum no Antigo Testamento e nos tempos de Jesus enterrar seus mortos. O enterro no solo é axiomático na tradição judaica, desde a história de Abraão, buscando um local de sepultamento adequado para sua esposa Sara. Passando por muitas outras histórias bíblicas, o sepultamento terrestre é um esquema fundamental em toda a literatura bíblica e lançou as bases para o pós-judaísmo. Um rabino reformista escreveu no final do século passado: a Bíblia prova sem dúvida que desde o dia em que Abraão comprou a caverna de Macpela como local de sepultamento familiar, o sepultamento foi a única e exclusiva forma de dispor dos corpos dos falecidos. Existe uma referência ao sepultamento no Antigo Testamento conforme o pensamento dos judeus, declarado na Torá, é uma ordem para enterrar tanto os condenados pelo tribunal quanto qualquer indivíduo. Vamos ler Deuteronômio capítulo 21, versículos 22 e 23. Se alguém cometeu um crime digno de morte e você o matar
e o pendurar num madeiro não permitirá que seu corpo gaste. A noite na árvore certamente você irá no mesmo dia, porque o enforcado é amaldiçoado por Deus e não contaminará a tua terra, que o Senhor teu Deus te dá por herança. Eles também afirmam no Tratado do Sinédrio. Os sábios mencionam o seguinte: Rabino Yozan, em nome do Rabino. Shimon Bar Yochai coloca a questão onde na Torá. Encontramos a referência ao preceito do sepultamento. A resposta se encontra na passagem Tu, o enterrar Maimonides, em seu livro dos preceitos. Identifica o 231º preceito da Torá como aquele que nos ordena enterrar os executados pelo tribunal no mesmo dia da execução. Como está escrito, ele será enterrado naquele mesmo dia. O Sifri afirma que este preceito é positivo, tanto para os executados quanto para os demais mortos. Ou seja, devem ser sepultados no mesmo dia do falecimento. O Talmud considera isso como a base para exigir o enterro para todas as pessoas. Um rabino declarou na lei judaica: o corpo humano pertence ao seu Criador, é simplesmente um empréstimo à pessoa que é a guardiã do corpo, mas não tem o direito de desfigurá-la. De forma alguma o corpo deverá ser devolvido integralmente, tal como foi entregue este princípio. E leis gerais regem muitas de nossas leis, disse o rabino, como aquelas que proíbem a automutilação ou tatuagens, e exigem que façamos todo o possível para nos mantermos protegidos do perigo, mantendo uma higiene adequada, e assim por diante. Este princípio também se aplica após a morte. Qualquer mutilação dos mortos é proibida. Agora queremos examinar o que é mencionado em Gênesis, capítulo 3, versículo 19. O que dará mais clareza para entender este tópico: com o suor do teu rosto comerás o pão até voltares à terra, porque dela foste tirado, pois você é pó, e ao pó retornará. Segundo o pensamento judaico, esta passagem afirma a única forma de dispor dos nossos restos mortais, pois nos coloca em sincronia com a ordem cósmica. Viemos da natureza e voltamos à natureza. O enterro na terra, o retorno dos nossos corpos físicos à terra, de onde viemos, envolve deixar a natureza seguir o seu curso. É por isso que a tradição judaica afirma que qualquer coisa que interfira de forma não natural neste processo, seja impedindo, por exemplo, embalsamamento ou acelerando por exemplo, cremação, é proibido. Finalmente, o rabino Steinmetz argumenta que mesmo que a lei judaica não determinasse o enterro terrestre, como faz a outra consideração a favor é: o modo judaico tradicional, a clara evidência histórica de que é um costume judaico muito antigo praticar o sepultamento no solo e não a cremação, é muito significativa, visto que se não houvesse sequer uma garantia alática para o enterro, seria uma parte muito importante da nossa religião ao nível da aldeia e da nossa cultura. Além disso, é o último ato religioso na vida de cada pessoa. Agora queremos compartilhar nossa opinião sobre o assunto no Seminário Teológico Batista do Sudeste. O professor David Jones, especialista em ética cristã, nos faz 3 perguntas fundamentais que não devemos ignorar. Primeiro, que padrões morais se aplicam nesta situação? Segundo, qual método demonstra melhor o amor de Deus e o amor ao próximo? Terceiro, qual método daria a maior glória a Deus? Jones conclui dizendo: afinal, dentro da tradição cristã, os funerais não são simplesmente formas de se livrar de cadáveres, nem de lembrar os falecidos ou de expressar tristeza. Em vez disso, para os crentes, os funerais devem ser eventos centrados em Cristo, testemunhando a mensagem e a esperança do Evangelho. Caros ouvintes, convido vocês a refletirem sobre essas questões e chegarem às suas próprias conclusões. A seguir, explicaremos os motivos pelos quais consideramos que um crente não deve optar pela cremação de seu falecido. Em primeiro lugar, o corpo pertence a Deus, o que significa que mesmo quando uma pessoa morre, continua a ser propriedade de Deus. Vamos ler 1 Coríntios capítulo 6, versículos 19 e 20. Ou não sabeis que o vosso corpo
é templo do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, pois você foi comprado por um preço. Portanto, glorifique a Deus em seu corpo e em seu espírito. De Deus está. É a solene verdade das Escrituras que todo crente é habitado pelo Espírito de Deus. Como poderíamos pensar em tomar um corpo no qual habita o Espírito Santo e usá-lo para propósitos? Nosso corpo não é apenas o santuário do Espírito Santo, mas também não são nossos. Não é nossa função pegar nosso corpo para usá-los da maneira que desejarmos. Em última análise, não nos pertence ao Senhor. O começo está aí. Embora esta passagem se encontre em outro contexto, agora mesmo que o corpo de um crente tenha morrido, ele ainda pertence a Deus. Portanto, é essencial ser tratado com respeito. Vamos ler o livro do profeta Amós, capítulo 2, versículo 1. Assim diz o Senhor: por 3 pecados de Moabe, e pelo 4º não revoga o seu castigo, porque ele queimou os ossos do rei de Edom, até que fossem calcinados. Poderíamos dizer que Moabe pecou ao profanar os restos mortais de um rei edomita. A profanação de sepulturas é um grande desrespeito pelos mortos. Foi um pecado muito grave para os hebreus, pois o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Até os mais pagãos sabiam que o respeito pelos mortos era um costume universal. Uma tradição judaica que diz que depois desta guerra, os moabitas, para se vingarem da ajuda que Edom deu, os israelitas desenterraram o corpo do rei edomita para profanar seus ossos. A cremação tem sido historicamente associada ao paganismo. Conforme o Talmud, a cremação é considerada uma prática idólatra. Proibida qualquer morte envolvendo queimadura, constitui o rabino Maurice, explica que a cremação é um ato ofensivo, pois vai contra o espírito e a letra da lei judaica. Uma tradição judaica que diz que depois desta guerra, os moabitas, para se vingarem da ajuda que Edom deu, os israelitas desenterraram o corpo do rei edomita para profanar seus ossos. A cremação tem sido historicamente associada ao paganismo. Conforme o Talmud, a cremação é considerada uma prática idólatra. Proibida qualquer morte envolvendo queimadura, constitui o rabino Maurice, explica que a cremação é um ato ofensivo, pois vai contra o espírito e a letra da lei judaica, que nunca permitiu a antiga prática pagã de queimar na pira. Em terceiro lugar, o corpo humano é considerado sagrado no judaísmo, pois é o recipiente de nossas almas. A religião judaica estabelece regras precisas sobre como devemos cuidar da nossa saúde, manter a pureza na nossa dieta e preservar a santidade nas nossas relações sexuais mesmo após a morte. O corpo humano permanece sagrado conforme a lei judaica. Qualquer manipulação do cadáver anula a sua sacralidade e é proibida. Existe uma base teológica significativa que proíbe a cremação, pois é considerado um desrespeito ao corpo que pertence a Deus e não deve ser destruído. Agora, os argumentos apresentados para permitir a realização da cremação ainda são apoiados por muitos pastores cristãos. Primeiro, por questões econômicas. Enterrar um falecido é mais caro que a cremação, ou seja, essa opção é defendida por questões financeiras. Segundo, por uma questão de preservação do meio ambiente. A cremação não polui, mas o sepultamento, sim. Em terceiro lugar, outros questionam que não há espaço suficiente para enterrar. A resposta a estes argumentos seria o valor do corpo de um cadáver. Vale menos do que os seus argumentos. Na verdade, que o corpo vale mais. Portanto, todos esses argumentos são uma falácia. É evidente que isso nasce de pessoas não cristãs, porque elas não filtram suas ideias através da palavra de Deus. Agora daremos alguns conselhos sobre como lidar
como cristãos com familiares que fazem esse pedido de cremação, você deve conversar com seu familiar e conversar com ele sobre esse assunto à luz da Bíblia. O que acontece se o pedido de cremação vier de um dos nossos pais? A obrigação de honrar pai e mãe não prevalece sobre outras considerações. A resposta simples a esta pergunta é: não há obrigação de honrar pai e mãe. Não implica a obrigação de obedecer a um pedido ou exigência, se tal obediência constituir violação do preceito. Se surgir um conflito entre os desejos dos pais, a criança deve seguir a autoridade superior que é Deus, a quem pais e filhos estão unidos pelo respeito. Caros ouvintes, expressamos: em última análise, a decisão entre cremação e sepultamento deve ser guiada pela oração, reflexão e convicção espiritual. Acreditamos que o mais importante é viver uma vida que glorifique a Deus e que na morte nossos corpos sejam tratados com respeito e dignidade, de acordo com nossas crenças e tradições. Em meio a esses relatos, quero fazer um convite especial. Deixe sua resposta nos comentários. Você quer aceitar Jesus como o único e eterno Salvador? Se disser sim, prepare-se para as mais de 8.000 promessas que Ele tem para você. Vou deixar nos comentários fixados uma playlist para aumentar ainda mais a sua fé. Queridos irmãos e irmãs, é essencial que continuemos a crescer em nossa fé e compreensão das Escrituras. A cremação é apenas uma das muitas questões que enfrentamos como cristãos na sociedade moderna. Ao aprofundar nosso entendimento, não apenas fortalecemos nossa própria fé, mas também nos preparamos para ajudar e orientar outros que possam ter as mesmas dúvidas e preocupações. A playlist que disponibilizamos no canal é uma ferramenta valiosa para esse crescimento. Ela inclui vídeos e reflexões sobre temas cruciais para a vida cristã, ajudando a esclarecer e edificar. Aproveite essa oportunidade para se aprofundar na palavra de Deus e fortalecer sua caminhada espiritual.